Estamos de volta com o Tambaú Debate. Nós estamos falando sobre temas jurídicos nesse momento de pandemia. Esse é um programa especial que integra uma série sobre coronavírus e nesse bloco nós vamos conversar com o professor Leonardo Pantaleão, ele que é especialista em direito penal, aliás, em direito e processo penal. E nós vamos conversar com ele também sobre temas relacionados a justamente essa esfera do direito nesse período de pandemia. Boa noite, professor Leonardo. Seja bem-vindo ao Tambaú Debate. Boa noite, é um prazer falar com vocês, agradeço o convite. Professor, um dos temas que mais chama a atenção nesse momento é a disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news. Eu queria que o senhor abordasse do ponto de vista das penalidades que são cabíveis para quem cria e também para quem divulga notícias falsas envolvendo uma situação tão grave quanto essa pandemia de coronavírus. Essa questão das fake news, ela é regulamentada no nosso direito penal quando existe na lei das contravenções penais uma disposição no artigo 41 que anuncia que a disseminação de notícias dessa natureza, capazes de causar pânico ou tumulto, caracterizam essa prática com uma pena, inclusive, de prisão simples, que pode durar até 6 meses de duração ou multa. Portanto, o importante é deixar muito claro que essas questões referentes aos fake news correspondem sim a uma infração penal prevista na nossa legislação com as respectivas penalidades impostas pela lei. Existem gradações em relação a quem cria a fake news e aquela pessoa que divulga essa notícia falsa? A responsabilidade penal ela é basicamente a mesma. Por quê? Porque a partir do instante você tem aquele criador da notícia falsa, e aliás aqui um exemplo prático, tem sido divulgado muita notícia falsa a respeito daquele benefício dos R$600 que o governo agora vem ofertando para as pessoas que preenchem o requisito. Que é o Corona Voucher. A notícia não precisa ser inteiramente falsa para caracterizar a fake news. Eu posso ter uma parte dela verdadeira e uma parte dela que não corresponde à realidade. Mesmo nesse cenário, capaz de causar um tumulto, por exemplo, uma corrida das pessoas a determinado local para fazer o levantamento ou algo nesse sentido, já é suficiente para caracterizar essa contravenção penal. Aquele que, por sua vez, não foi o idealizador dessa notícia falsa, mas ele também contribuiu para que ela fosse espalhada em redes sociais através de compartilhamentos ou algo do gênero, também responde na mesma proporção que aquele seu idealizador. E quando a gente tem autoridades públicas que compartilham, que divulgam como se fosse verdade fake news, há uma majoração aí da penalidade ou não? Não, sem dúvida. E considerando quem é o agente propulsor dessas notícias, evidentemente que o direito penal pune com uma reação maior, uma agravante de pena, porque, na verdade, o direito vem do Estado e o Estado não pode imaginar muito mais ser complacente com aqueles seus representantes diretos que acabam causando tumulto através de propagação de notícias falsas. Então, o direito penal acaba sendo mais rigoroso com esses funcionários públicos do que com os particulares que assim atuam. Nesta semana, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais e também foi objeto de matérias nos principais sites do Brasil, mostrando uma senhora que está em uma praça em Araraquara e que se recusa a sair daquele local, embora tenha sido abordada por populares e também por guardas civis municipais, alertando para que ela deveria respeitar o isolamento social. E aí ela alega que a Constituição garante o direito de ir e vir. E aí é uma contradição entre o que ela diz e o que os guardas dizem, porque há um decreto que estabelece que as pessoas devem respeitar o isolamento social. Ela acabou sendo presa. Então, eu queria que o senhor analisasse esse caso. Os cidadãos que desrespeitarem essa determinação de isolamento social ficam sujeitos a que tipo de punições? Existe um dispositivo no Código Penal, esse sim definindo a prática de um crime, que é o artigo 268 do Código Penal, que estipula uma pena que pode chegar até a 1 ano. Né? E quando que o agente incorre nessa prática? A partir do momento em que ele desrespeita determinações do poder público, pode ser portaria, pode ser decreto, que tem por objetivo impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, esse crime de fato existe já com previsão no nosso Código Penal já há bastante tempo. É um crime pouco conhecido, pouco divulgado,
por conta que essas situações, felizmente, são excepcionalíssimas na nossa sociedade. Agora, por outro lado, a discussão que vai ocorrer é a respeito do limite, do conteúdo desse decreto. Até que ponto esse decreto pode impedir a liberdade de locomoção do indivíduo? Será que um decreto estadual, um decreto municipal ou até mesmo federal poderia se contrapor a uma regra constitucional que estabelece a livre liberdade de locomoção, exceto em determinados cenários, como o caso de decretação de um estado de sítio, por exemplo, que não é o caso que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos uma situação de calamidade pública, mas não é um estado de sítio. Então essa discussão certamente vai ocorrer. O importante é deixar claro que existe um dispositivo no Código Penal que pune quem desrespeita determinações do poder público visando a propagação de doença contagiosa. O que vai se discutir é o conteúdo desses decretos. Qual é o limite até onde eles podem ir, como, por exemplo, essa questão da restrição da liberdade de locomoção. Pois é, eu queria entrar um pouco nessa seara. Nós tivemos aqui na Paraíba a decretação inicialmente de situação de emergência, depois de calamidade pública. Por esse decreto, muitos setores econômicos ficam impedidos de funcionar com portas abertas e o governador, essa semana, decidiu ampliar esse fechamento para o dia 3 de maio. Então, eu lhe pergunto, quais são as diferenças dos decretos de situação de emergência, calamidade e esse outro estado que seria ainda mais grave, o estado de sítio? O estado de sítio é o máximo que nós podemos enfrentar e, nesse contexto, admitem a minimização de garantias individuais. Então, poderia haver uma situação dessa, extremada como essa, até mesmo a imposição da restrição da liberdade de locomoção durante determinados períodos ou durante determinados horários, salvo, eventualmente, situações de comprovada necessidade de que o indivíduo faça esse deslocamento. As questões atinentes à calamidade, por exemplo, são situações que permitem que os chefes dos executivos, seja federal, estadual ou municipal, atuem no sentido de conter essa situação. E para isso, muitas vezes, entende-se que essa contenção ela acaba vindo ao encontro de fechamento de comércios, vindo ao encontro de fechar pontos de grande concentração de pessoas, como estádios de futebol, ginásios esportivos, shopping centers. Então, isso está dentro do poder que o chefe do executivo tem para conter situações dessa natureza. O que vai variar de um estado para o outro é a efetiva necessidade de uma absoluta restrição ou não. Mas enquanto não ficar reconhecido no Brasil um estado de sítio, que realmente são situações absolutamente extremadas, não acredito que sequer a pandemia teria condições de remeter o Brasil a um estado de sítio, mas o que varia, na verdade, são essas restrições que podem ser adotadas proporcionalmente a cada um desses estados. E quando um decreto se contrapõe ao outro? Por exemplo, o governador decreta o fechamento do comércio e um prefeito decide abrir o comércio. O que é que vale mais? O chefe do executivo do estado, que é o governador, ele tem atribuições que não podem se sobrepor, não há uma hierarquia entre ele, por exemplo, e o chefe do executivo municipal. Estando ambos dentro das suas áreas de atribuição, pode haver sim um dissenso entre as determinações que eles estão ali propagando. Nós enfrentamos isso hoje numa esfera um pouquinho maior. Nós temos, por exemplo, o governo federal minimizando a situação e os governadores e alguns prefeitos aumentando o rigor desse controle daí por diante. Isso não quer dizer, por exemplo, que o presidente Jair Bolsonaro poderia, por deliberação própria, anular as determinações dos estados ou dos municípios, porque existem atribuições muito definidas no nosso ordenamento jurídico em que um não pode esbarrar na atribuição do outro. Nós falamos sobre o isolamento social, existe um outro grau, né? É possível que numa pandemia se parta, inclusive, para o confinamento social ou o lockdown. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse estado. Essa é uma situação máxima que nós podemos enfrentar. Então, a partir desse momento em que haja um eventual decreto de confinamento, determinando determinadas posturas, é que nós vamos, então, começar a viver um período da possibilidade de discussão jurídica, que falamos há pouco, sobre os limites desse decreto de confinamento, inclusive no que se refere à liberdade de locomoção.
Há situações bastante peculiares, a época também, como o senhor bem disse, é especialíssima, mas, por exemplo, imaginemos que um pai queira visitar o filho com quem ele não tem uma convivência diária, que ele tem uma guarda compartilhada. E aí, por algum motivo, o pai em situação de risco, a mãe pode proibir essa visita? Como é que funciona isso? Na verdade, é sempre bom deixar claro que quando nós falamos do direito de família especificamente, não é o pai ou a mãe que determina se proíbe ou se não proíbe, algo do tipo. Havendo uma não convergência de entendimentos, essa discordância deve ser apresentada ao Poder Judiciário. Cada um vai apresentar também as suas argumentações e o juiz vai analisar sempre pensando no bem-estar do menor. Se o juiz entender que naquele cenário, de repente a profissão do pai é uma profissão que coloca o pai em contatos com muitas pessoas, o que facilita eventualmente um contágio, o juiz pode, durante aquele determinado momento, vedar esse contato físico, possibilitando, por exemplo, contatos mediante mecanismos audiovisuais, que isso possa eventualmente acontecer. Mas o contato físico, em situações de risco, deve ser vedado pelo Poder Judiciário, sem dúvida alguma, para que se preserve a saúde daquele menor. Professor Leonardo, queria lhe agradecer muito pela sua participação, por essas informações que o senhor prestou a todo o público aqui da Paraíba do Tambaú Debate. Eu que agradeço, um prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Bom, o Tambaú Debate de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua audiência. Nós voltamos na próxima semana aqui na TV Tambaú.